No vídeo de hoje eu vou falar sobre o lançamento que foi exclusividade da Record Story Day de agosto de 2020, um álbum que contém grandes pérolas do Jethro Tull que foram deixadas de lado do álbum Stormwatch. Tô falando desse álbum aqui, ó. Stormwatch 2, um álbum que teve uma tiragem limitadíssima de 6.500 unidades apenas e que hoje está fora de catálogo e que a gente vai conferir no vídeo dessa semana. Roda a vinheta. Stormwatch 2, esse álbum que foi exclusividade da Record Story Day, que traz nada mais, nada menos do que sobras de gravações e também algumas versões ali demo de faixas que entraram no álbum Stormwatch. Essas faixas particularmente saíram um ano antes, em 2019, no lançamento do box set em CD apenas, da edição de aniversário de 40 anos do álbum Stormwatch. Então em 2020 a Record Story Day resolveu dar aos seus fãs essa tiragem limitada de 6.500 exemplares com grande parte das faixas que apareceram no box. Algumas, é claro, não apareceram justamente porque esse álbum é simples, né? E o box ali, como sendo CD, tinha mais possibilidade de mais faixas, então eles não quiseram fazer um álbum duplo desse Stormwatch 2. Bom, mas para a gente falar um pouco sobre esse álbum que traz ali gravações de maio de 78 a maio de 79, nós temos que falar um pouquinho antes sobre a época da turnê do Bursting Out, né? Porque esse álbum ali apresenta o último registro com a formação clássica do Jethro Tull, né? Aquela que contava com David Palmer, que contava ali com John Niven, o baterista Barrymore Barlow. E o que aconteceu nessa época, né? Durante a turnê do Bursting Out, ali no início de 78, ali até o iniciozinho de 79, o John Glasgow já começava ali a ter alguns problemas de saúde grave, né? Porque ele tinha tido uma infecção e essa infecção não foi muito bem resolvida e deu problema nas válvulas do coração dele, né? E ele mesmo assim não queria saber e continuava com a vida louca dele ali, com uso excessivo de álcool e de entorpecente, né? E o que aconteceu? Num desses problemas de saúde dele, ele inclusive perdeu um dos shows que foi transmitido da turnê do Bursting Out, que foi o show no Madison Square Garden. Inclusive tem até a resenha do álbum Bursting Out aqui no canal, que eu vou deixar o card aqui acima e o link aqui abaixo, onde tem faixas desse álbum, né, que saíram como bônus, né? Faixas desse show do Madison Square Garden que aparece, na verdade, o Tony Williams no lugar do John Glasgow. Bom, o que aconteceu foi que a turnê acabou, foi, na verdade, o último show que o John Glasgow fez no dia 1º de maio de 79, e aí ele já estava ali naquelas gravações do Stormwatch nessa época, né? Mas o que acontece é que o problema de saúde do John Glasgow era tão sério que grande parte do álbum quem gravou o baixo foi o próprio Ian Anderson. E nesse álbum Stormwatch 2, que tem ali todas essas gravações de maio de 78 a maio de 79, apresenta praticamente todas as faixas ali com o John Glasgow tocando baixo. E no álbum só apareceram 3 faixas dele tocando baixo. Bom, aconteceu que durante as gravações era constante a falta dele, que o próprio Ian Anderson falou para ele assim, olha, eu vou pagar o salário integral para você, você não precisa mais voltar aqui, eu vou gravar as partes de baixo e vá cuidar da sua saúde, né? Vai cuidar e depois, não precisa voltar amanhã, cuide de sua saúde e depois nós vamos ver o que faremos. Foi exatamente essas palavras, foi um cara durão ali naquele momento, foi o que o Ian Anderson falou, e o John Glasgow não participou ali de todas as gravações até o final ali desse álbum, né? Mas esse álbum Stormwatch 2 apresenta ali praticamente todas as faixas ali com o John Glasgow, com exceção de uma que a gente vai ver daqui a pouco quando eu mostrar esse álbum por dentro. E então o que aconteceu foi que eles fizeram a turnê, o álbum foi lançado ali, né, no final de 79, e eles começaram a turnê ali em outubro, com o baixista Dave Pegg. Né? Dave Pegg entrou ali na banda na turnê desse álbum e ficou ali até 95 na banda, né, como baixista. Mas
praticamente no último show que eles fizeram em 79, no dia 18 de novembro, eles ficaram sabendo que o John Glasgow tinha falecido, né? Inclusive o Barrymore Barlow era o mais próximo ali dele, né? Inclusive ele teve que pagar o funeral do John Glasgow porque ele estava completamente sem dinheiro, e depois veio a saber que tudo foi por conta de um contrato assim que não era nada favorável ao John Glasgow quando ele fez esse contrato com o Ian Anderson para entrar no Jethro Tull, né? Então Barrymore Barlow ficou devastado com a morte do amigo. Inclusive ele se sentiu assim, não se sentiu bem em permanecer na banda, e a turnê do Stormy Watch foi mais ou menos 67 shows. Quando chegou ali no final de abril, no último show da turnê, apesar deles terem feito um show acústico ali, né, uma aparição acústica ali de 4 músicas em maio, praticamente o último show que Barrymore Barlow participou do Jethro Tull foi em abril de 1980. E também foi o último show também de David Palmer e John Ivan, né? Então não se sabe se eles saíram ou se eles foram demitidos, já que o próximo álbum do Jethro Tull, o álbum A, né, que era para ser um projeto solo do Ian Anderson, acabou se transformando num álbum do Jethro Tull, que contou ali somente na banda o Martin Barre e o Dave Pegg, que tinha acabado de entrar na banda. Mas eu não quero entrar nesse assunto desse álbum A, porque esse álbum A a gente vai ver mais para frente em breve. Mas falando sobre esse álbum, inicialmente ali o Ian Anderson com o Martin Barre e David Palmer, eles foram contratados para escrever 2 músicas para um programa chamado The Water's Edge. Essas músicas foram Dark Age e Elegy. Dark Age, por exemplo, até aparece nesse álbum, mas não sabe se essa versão que aparece no álbum Stormy Watch 2 é a versão que foi dada para esse programa, porque essa versão é completamente diferente da que apareceu no álbum original. E a faixa Elegy é a única faixa que não foi composta pelo Ian Anderson, foi composta apenas pelo David Palmer, que ele escreveu em homenagem ao falecimento do pai dele, né? Ele chegou a escrever essa música 1 hora depois de saber que o pai dele tinha falecido, então ele foi e escreveu essa música que é belíssima, né? E esse álbum também ele segue é o último álbum daquela trilogia mais folk music ali do Jethro Tull, né, que começou com Songs from the Wood, que inclusive tem aqui no canal, que eu fiz esse vídeo recentemente da versão nova do Steven Wilson. Vou deixar o card aqui em cima e o link aqui abaixo também. Passando por Heavy Horse e terminando em Stormy Watch. Esse álbum Stormy Watch, ele tem, na época, né, o Ian Anderson ele tinha comprado uma propriedade na ilha de Skye, na Escócia, e resolveu ali abrir um negócio ali de salmão, né? Tava começando a fazer uma coisa com salmão, de pesca, de venda, né? E ele estava muito preocupado na época com o meio ambiente, porque naquela época, nos anos 70, havia uma narrativa do resfriamento global, né? Que hoje, nos dias atuais, a narrativa do aquecimento global, há 50 anos atrás, era o tal do resfriamento global. Então tinha toda essa questão do meio ambiente, do clima, né, da vida no mar. Então a temática desse álbum é basicamente essa, do Stormy Watch. Mas é um álbum belíssimo. Essas faixas que não entraram no álbum também são faixas assim muito interessantes, porque mostra ali os trabalhos finais do John Glasgow na banda, e apresenta também ali uma faixa ao vivo que provavelmente deve ter entrado em algum single. Mas eu não vou me alongar não, que eu quero mostrar esse álbum por dentro agora para vocês. Vamos ver? Bom, então esse aqui é o nosso álbum dos Jethro Tull, Stormy Watch 2, A Needle on a Spiral in a Groove. Esse lançamento da Record Store Day de 2020. Aqui abaixo vem aqui dizendo Stormy Watch Sessions Outtakes, quer dizer, músicas que não entraram no álbum, e gravações associadas a esse álbum, gravadas de maio de 78 a maio de 1979, e que todas as faixas foram remixadas por Steven Wilson. Bom, virando aqui a contracapa, nós temos aqui o nome das músicas, né? Aqui acima. Logo aqui abaixo nós temos a formação da banda na época: Ian Anderson, Martin Barre, John Ivan, Barrymore Barlow, Joe Glascock e David Palmer. Esse que foi
É a formação, a última formação deles nos anos 70, né? E aqui dizendo ao lado a ficha técnica, dizendo que todas as músicas foram compostas por Ian Anderson, exceto Urban Apocalypse e Sweet Dreams Fanfare, que foi escrita por David Palmer, né? E aqui dizendo as faixas remixadas por Steven Wilson, onde foi gravado. Bem legal, né? Um álbum original aqui da Chrysalis Records. Lançamento da Parlophone Records com a Warner Music Group Company. Vamos dar uma olhadinha por dentro, porque é um lançamento bem simples, mas com material muito raro, né? Bom, aqui nós temos todas as letras das músicas do lado 1, começando com Broadford Bazaar, Crossword, a faixa Dunhill Early Version, né? Uma versão inicial da música, né? E aqui abaixo uma outra versão inicial da música, que é a faixa Dark Ages, que na verdade eles já vinham tocando essa música um pouco antes do lançamento desse álbum na turnê anterior, né? E aqui virando nós também temos as letras das músicas do lado 2, começando com Urban Apocalypse, Kelpie, Man of God, Sweet Dreams Fanfare, instrumental, né? E a faixa Sweet Dreams ao vivo. O interessante aqui é que na contracapa do álbum vem dizendo onde cada música foi gravada, né? Então nós temos, por exemplo, né, essa faixa Sweet Dreams ao vivo, ela foi gravada em maio de 78 durante a turnê europeia, mas que teve alguns overdubs de estúdio, né? Provavelmente ela deve ter sido algum B-side, né, de alguma música do álbum Stormwatch. E a faixa Man of God, por exemplo, gravada em agosto de 78, foi a única faixa aqui em que o Ian Anderson gravou baixo nela, né? Todas as outras foram gravadas por John Glasscock, mas essa música Man of God foi a única que o Ian Anderson gravou baixo, né? Como eu expliquei para vocês no vídeo, né, o que aconteceu com o John Glasscock durante as gravações. Esse álbum aqui, Stormwatch 2, é uma grande oportunidade da gente ouvir as músicas tocadas por John Glasscock, já que no álbum que saiu originalmente ele só tocou baixo em 3 faixas. Vamos dar uma olhadinha aqui no selo, o famoso selo da Chrysalis Records, né? Não tem nada demais, bem igual aos selos dos outros álbuns que eu até já mostrei aqui no canal, né? Aqui nós temos o lado 1 e aqui nós temos o lado 2. Bom, esse aqui então é o nosso álbum Stormwatch 2 dos Jethro Tull, nesse lançamento mega ultra super especial da Record Story Day de 2020. É isso aí, pessoal. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas. Se for se inscrever, não esqueça de ativar o sino de notificações e também não esqueça de deixar seu comentário, pois eu leio todos eles. Então, até a próxima quinta-feira com mais um novo vídeo. Valeu!